Vale a pena você contratar um serviço de abertura de empresa gratuito que está disponível no mercado? Pois bem, nesse vídeo aqui eu vou te explicar como é que esse serviço funciona. Primeira coisa que você precisa entender é que o serviço de abertura de empresa é um serviço burocrático. E é um serviço necessário para você regularizar a sua situação. Então você precisa, por exemplo, fazer ali desde o seu contrato social, depois registrar isso em diferentes órgãos, até que você possa obter o seu CNPJ, também a sua inscrição estadual, caso a sua empresa seja comercial, e também a sua inscrição municipal, caso a sua empresa seja comercial e prestadora de serviço. Se for prestadora de serviço apenas, você vai precisar registrar somente ali na parte da prefeitura, além do próprio CNPJ e da junta comercial correspondente que envolve ali o contrato social. Mas obviamente quando você contrata esse serviço gratuito, você recebe toda a instrução de como fazer isso. Mas o que você tem que prever em relação à execução desse serviço? Bem, você fazer um serviço desse gratuito seria como, por exemplo, você escolher pintar uma sala como essa, né? Essa sala, inclusive, foi pintada recentemente. Então, nós contratamos aqui um pintor, ele passou aqui 2 dias somente para pintar essa sala e para fazer todo o serviço que eu gostaria que fosse feito aqui. A primeira coisa que eu aprendo com o serviço dele é que eu, como leigo, eu não conseguiria fazer o serviço na mesma rapidez que ele fez. Olha que ele gastou 2 dias para fazer. Provavelmente, se eu fosse fazer, eu gastaria 3 ou mais dias para fazer o mesmo serviço que ele fez em 2 dias. Outra coisa também é que eu não teria o mesmo nível de acabamento que ele teve. Numa abertura de empresa também não é diferente. Você normalmente vai errar em alguma coisa, e isso é muito comum acontecer porque existe uma certa burocracia que muitas vezes você que é leigo desconhece dentro do processo de abertura de empresa. Abrir empresa no Brasil não é uma coisa tão simples assim, mas também não é uma coisa tão complicada. Sejamos claros em relação a isso. Mas é algo que você pode fazer, claro, porque não é um serviço prerrogativo para um profissional que possa fazer, somente um profissional possa fazer. Não, uma pessoa pode fazer a sua própria abertura de empresa. Porém, tem todo esse processo de trâmite que você vai ter que fazer, que você vai ter que correr atrás. Aí você vai abrir um chamado com a empresa que está te assessorando para te dar uma orientação. E aí você tem todo esse gasto, assim como a pintura de uma sala como essa, como qualquer serviço que você resolve exercer sozinho, na qual você não foi previamente preparado para aquilo. Você pode aprender a fazer. Agora a pergunta que você tem que fazer é, será que realmente vale a pena isso para você? Será que você realmente vale a pena, por exemplo, dedicar o seu tempo em algo na qual você não conhece para economizar, sei lá, quanto você vai economizar? Talvez R$700? Será que vale a pena isso? É uma pergunta que você tem que responder. Eu não posso responder isso por você. Você é que tem que responder. Outra coisa, qual é o tempo que você precisa que esse serviço seja executado? Eu posso te garantir que você fazendo o serviço, na maioria dos casos, o tempo que você vai levar vai ser muito maior do que o tempo que levaria, por exemplo, uma pessoa especializada em fazer esse serviço. Aqui na Tactus, por exemplo, na nossa empresa, quando nós temos uma demanda que é realmente algo que precisa ser muito ágil, nós temos condições de adiantar esse processo, entendeu? Então nós adiantamos esse processo para o cliente, para que o cliente tenha a abertura da empresa dele num tempo mais rápido. Se mesmo o cliente fosse fazer, ele não teria acesso a essas facilidades. E não é nada ilegal, não. Nós temos ali maneiras de conseguir dar entrada no processo, onde nós pagamos um pouco mais por isso, e esse processo ele tem um trâmite mais rápido. Mas isso é de uma forma legal. Mas o cliente ele não tem acesso a essas informações. E outra, qual é o interesse, por exemplo, que uma empresa que está dando ali um serviço gratuito vai ter de dar prioridade exatamente ao seu caso? Aqui você, por exemplo, pode ter prioridade, porque você está pagando ali por esse serviço. Quer seja aqui ou quer seja numa outra empresa contábil. Fica muito mais fácil você cobrar um serviço que de fato você está pagando do que um serviço que na verdade você está tendo ali como sendo de graça. Então a primeira coisa que você precisa entender é que essa questão do gratuito é uma questão relativa. E é uma questão que você tem que levar em consideração, porque o seu tempo vai ser envolvido nisso, a sua ida nos órgãos, todo esse envolvimento que você vai ter, o desgaste emocional que você vai ter para a execução desse serviço, e a grande realidade que nós vemos hoje na prática,
isso porque eu vejo isso acontecer na prática, é que quando a pessoa tem que fazer um serviço na qual ela não foi habilitada, com certeza ela leva mais tempo para isso, ela tem uma dificuldade, tem um desgaste muito maior e nem sempre isso vai valer a pena, ou na maioria dos casos não vai valer a pena. Então, a minha sugestão para você, independentemente do meu serviço, de qualquer serviço que eu conheça que você contrate, não, procure o serviço de alguém especializado na sua empresa e contrate esse serviço. Vai ser muito melhor para você do que o trabalho que você vai ter de correr atrás e fazer uma abertura gratuita por conta própria, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu comentário. Se você também não gostou, não concorda com a minha opinião, não tem problema nenhum, pode deixar seu comentário aqui também. Vai ser um prazer te dar alguns esclarecimentos. Se você tiver alguma dúvida, especialmente dentro dos aspectos relacionados a esse vídeo aqui, vai ser um prazer falarmos isso em outro vídeo. Muito sucesso e até um próximo dia.